pessoal, vamos lá para os estudos sobre radioatividade, radiações emitidas pelos núcleos dos átomos instáveis quando eles vêm a buscar estabilidade. Tudo certo? Outro assunto bem legal e bem interessante aí nas provas de vestibular. Pessoal, então começando aqui a falar diretamente contigo sobre radioatividade, um núcleo atômico instável vai, portanto, emitir radiação a fim de se tornar num núcleo estável ou um pouco mais estável, né? Então, uma definição simples, direta, sem nenhum problema aí para a tua prova, né? Este núcleo instável, ele ao emitir essa radiação, portanto, é um fenômeno que acontece ali no núcleo, né, em nível nuclear, né? E essa emissão, galera, já começamos aqui a notar, ó, é uma emissão, portanto, espontânea, né? Ok? Essas partículas ou ondas que serão emitidas lá pelo núcleo espontaneamente nessa reação nuclear, né? É o que a gente chama de decomposição radioativa, fechado? Então vamos sublinhar aqui que são algumas palavrinhas aí para nos situarmos no momento do estudo da radioatividade, tá? Então, pode aparecer para ti essa emissão como decomposição radioativa ou decaimento, tá? E ele vai, portanto, se tornar num núcleo ali mais estável. Show? Essa, portanto, é a nossa definição de radioatividade, fenômeno nuclear. Tranquilo? Muito bem. Então, começamos aqui definindo o nome radioatividade, sublinhando algumas palavrinhas ali que são importantes neste momento. Bacana? Então tá. Na sequência, deixa eu te mostrar, porque aqui é apenas uma definição, nada que venha a nos incomodar. Então nós temos aqui, ó, as entidades emitidas pelo núcleo, né, são as radiações propriamente ditas. Tá legal? Como te falei, é algo que acontece ali no nível nuclear, tá? Então a gente tem que observar o que está acontecendo e como vai acontecer este fenômeno ali de alterar o núcleo, tá bom? Veja, não é afetado por nenhum fator externo, tá escrito aqui, coloquei para ti, tá? Então, pressão, temperatura, enfim, nada externo, é em nível nuclear que nós vamos ter essa transformação a fim de obter um núcleo mais estável. Tá legal? Bem, eu coloquei uma espécie de resumo na lousa para que tu veja, antes do decaimento, algumas provas chamam esse teu átomo de núcleo pai, certo? Depois do decaimento, nós vamos ter outra configuração, que é o chamado núcleo filho, né? Com 2 prótons e 2 nêutrons a menos. Vejam vocês que houve aqui uma alteração em nível nuclear, né, galera? Mas a nossa partícula alfa emitida lá, que é o chamado núcleo de hélio. Então, já nesse quadro resumo, aparece uma coisa muito comum em prova, muito comum, que é a chamada partícula alfa, o núcleo de hélio. Bacaninha? Então a gente vai ter aqui como resultado disso, né, um núcleo filho que é, portanto, um núcleo mais estável do que o núcleo pai, tá? Eu posso ter também, pessoal, de maneira geral, aqui de maneira geral, o núcleo pai instável, o núcleo filho com um próton extra e um nêutron a menos. É outra configuração, tá legal? E aí aqui mais uma partícula beta, que é chamada de elétron. Veja bem, por que eu quero te dar esse panorama? Para te mostrar como é que funciona a emissão dessas partículas pelo núcleo e a configuração do núcleo filho. Então aqui na segunda, o núcleo filho com um próton extra,
e um nêutron a menos, portanto, uma emissão de uma partícula beta, a chamada elétron. Bem, e por fim, um núcleo excitado, pessoal. E aqui o próprio núcleo, e aqui uma emissão de raio gama, que são fótons de altíssima energia. Veja, são estes tipos aqui que a tua prova pode cobrar. Mas claro, já nós vamos detalhar cada uma desses tipos de exemplo aqui que eu dei no global para que tu entenda o que é que ele pode te cobrar, o que é que ele pode te perguntar. Quando de um decaimento, ele pode te perguntar qual é a emissão que acontece quando eu tenho essa configuração, portanto, uma partícula alfa chamada núcleo de hélio. Ou então pode haver emissão pelo núcleo de uma partícula beta, o famoso elétron. Ou então raio gama, fóton de alta energia, não tem carga ali. Legal? Lembrando que aqui o núcleo excitado. Portanto, é um resumo, um apanhado, um quadro geral do que a gente vai ver aí já. Tá? Pessoal, muito importante é lembrar que os raios-x, eles não são radioatividade. Raios-x não são radioatividade, sim elétrons que são desacelerados, quando, próximos ali de uma placa metálica. Então não são algo que acontece, pessoal, vamos sublinhar aqui, isso tu tem no teu material, raio-x não são radioatividade, não é um fenômeno, pessoal, que ocorre em nível do núcleo, e sim, se são elétrons que são ali desacelerados, ele ocorre, ou melhor, eles ocorrem, os raios-x ocorrem, pessoal, em nível da eletrosfera, Veja bem, aliás, coloquei para ti aqui, o Raman-Lux-G, o que vem a ser isso? Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e o raio gama. Veja, para lá aumenta a frequência e a energia, bem como aumenta também, vamos colocar aqui, para tu completar aí, o poder de penetração, dessa radiação aí. Bom, pessoal, tudo que está aqui, é algo que ocorre em nível da eletrosfera. Portanto, os raios X ocorrem em nível da eletrosfera. Lembra disso. Não é radioatividade, tá bom? 1895, a descoberta dos raios-x por Röntgen, tá? Mas a emissão de raio-x não ocorre por parte do núcleo, pessoal. Os raios-x são elétrons desacelerados. Show? Elétrons que desaceleram ao encontrarem pela frente uma barreira lá metálica e aí emitem raios X, tá legal? Então é só para tu conseguir diferenciar aqui no Raman-Lux-G, professor, o que vem a ser o Raman-Lux-G? Aquele nosso espectro eletromagnético, onda de rádio, micro-ondas, infravermelha, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Bacana? Aqui o conjunto das minhas eletromagnéticas, como a gente já viu e estudou lá na parte de ondulatória, na parte de óptica, tá certo? Então, claro, aqui tem um contextozinho histórico na jogada, falando de Röntgen, houve provas que já cobraram isso, a associar o nome do cidadão ao que ele descobriu, tá? E claro, aqui coloquei para ti que ele estava estudando a luminescência que aparecia em alguns materiais quando uma diferença de potencial era aplicada em um chamado tubo de Crookes, tá? Em função de não saber explicar o fenômeno, Röntgen então chamou eles de raio-x, logo depois dessa descoberta, eles já eram
amplamente utilizados na medicina, porque conseguiam então fazer ali a visualização dos ossos, né? Pessoal, tudo certo? Então, aqui, claro, um contextozinho histórico, é o tubo de Crookes, tá? Raios catódicos, enfim, o polo positivo, o polo negativo, só para que tu te situe, lembrando, raio-x não ocorre no núcleo. É um fenômeno em nível da eletrosfera, tá? Bom, e agora, lembra que eu te dei um panorama? Te dei um panorama lá no início da aula dos tipos de radiação. E agora a gente vai aqui detalhar estes 3 tipos de radiação. Começando pelas partículas alfa. Lembra? Primeira partícula lá que nós estudamos no nosso quadro resumo. Olha só, vou ler contigo para que a leitura faça sentido logo após que a gente vai interpretar a figura aqui e a nossa expressão ali. O núcleo emite 2 prótons e 2 nêutrons. Olha que interessante, tá? 2 prótons. 2 prótons saem do núcleo e 2 nêutrons. Veja, núcleo do átomo de hélio, positivo. Então, o número atômico diminui em 2 unidades e o número de massa em 4 unidades. Gente, olha o urânio 235. Olhem para o urânio 235, urânio físsil, como chamamos, tá? E aí, então, ele vai sofrer aqui uma modificação, ele vai, portanto, acontecer de emitir uma partícula alfa, 4,2, olha que interessante isso, partícula alfa 4,2, tá? E vai, portanto, transmutar para o tório 231,90. Como é que a prova cobra isso, gente? A prova cobra isso quando, evidentemente, aparece de maneira simples. Ele vai te mostrar qual foi a partícula que este elemento emitiu. Opa, 4,2, 235 menos 4, né? Porque diminui em 2 unidades aqui, né? E aqui eu diminuo em 4 unidades. Mas olha como é simples, então. O número atômico diminui em 2 unidades. O número atômico é este aqui, né, pessoal? 92 menos 2 dá partícula alfa, resultando em 90. O tório, show. E, evidentemente, 235 menos 4, 231. Então, é simples de quando aparece a partícula alfa, tu lembrar, por gentileza, alfa 4 e 2, acarretando, portanto, aquele tório ali, que é o tório 231, para nós termos como resultado o elemento, outro elemento, tá bom? A partir do urânio. Então, aqui mostrei para vocês a figurinha. Geralmente, pessoal, ele fala para ti da partícula alfa, ele coloca a partícula alfa como a partícula, né, que foi emitida lá pelo núcleo. Aí tu já faz a associação. Opa, alfa é 4,2, então 235 menos 4, o que acontece? Olha lá, o número de massa reduziu 4 unidades, passou para 231. E o número atômico, 92 menos 2 para 90. Show! Facinho, tá? É só visualizar, não tem problema nenhum aí, a partícula alfa, a famosa alfa 4,2. Tá legal, galera? Então essa é a nossa emissão de partícula alfa pelo núcleo. Tá legal? Geralmente ele vai te colocar aí o urânio nessa jogada aí. Beleza? Tem mais? Olha que interessante, que coisa bonita isso aqui, né? Coisinha bonita isso aqui, olha, exatamente o núcleo ali, né? O nêutron, o próton, olha lá que bonitinho. E aqui a minha partícula alfa 4,2, tá legal? Muito bem. E a outra? Lembra do nosso resumo, do nosso quadro resumo? A gente tinha a emissão de partícula beta. Claro que isso aqui, pessoal, pode ser estudado de maneira mais aprofundada.
mas aqui eu quero simplificar por causa do teu vestibular, da tua prova de exame nacional, por exemplo. Vamos ler para que depois faça sentido a expressão? Um nêutron decai, transformando-se em um próton, um elétron e um antineutrino. Não te preocupa com essa partícula subatômica, tá? Não te preocupa com o antineutrino. Não há por que te preocupar. Nós temos de lembrar aqui, ó, que um nêutron decai, transformando-se em um próton, um elétron e um antineutrino. O elétron, galera, ele é expelido do núcleo em altíssima velocidade, tá? Isso, claro, uma reação interessante porque um elétron vem do núcleo. Então, o aluno pode achar um tanto quanto estranho essa questão, né? Mas não é problema para os senhores, tá? Veja bem, o nêutron decai transformando-se, olha essa palavra, em um próton, um elétron e um antineutrino. Então, este cara se transforma, né, nisso aqui, por causa deste fenômeno radioativo. Então, olhem o Césio-137, aliás, causador do acidente de Goiânia, onde alguns senhores acharam num ferro velho uma cápsula que era utilizada para equipamento médico hospitalar, abriram a cápsula, abriram aquele invólucro que estava lacrado e que continha esse elemento Césio-137, que era um dispositivo usado, pessoal, para a área médica. Ele precisava desse dispositivo, claro que evidentemente lacrado, né, fechado, mas eles então desprezaram este equipamento que continha césio, eles no ferro velho, após desprezarem esse equipamento de maneira errônea, abriram aquele equipamento e tiveram contato com o césio, viram que as mãos emitiam uma luminosidade, ficou curioso a palpar aquele material chamado Césio-137, o famoso acidente de Goiânia, e aí, claro, isso depois acarretou seríssimos danos como doenças, cânceres e etc. às pessoas que tiveram contato direto com o Césio-137, o famoso acidente de Goiânia. Pode haver uma questão nesse sentido? Pode, sem sombra de dúvida, onde ele tenha presente este contexto e, portanto, o Césio-137. Veja bem, qual é a partícula então emitida, galera? Que transformando-se em um próton, um elétron e um antineutrino, que tu não vai dar bola para essa partícula, está aqui a partícula beta, 0 menos 1. Aí, este Césio-137 se transforma em bário 13756. Tá legal? O que eu notei aqui com a emissão dessa partícula beta? Este elétron, né, que foi transformado. O que aconteceu aqui, pessoal? O número atômico aumentou uma unidade. Olha só, de 55 foi para 56. Mas o número de massa, como vocês podem ver ali, tá? Ele mantém o mesmo. O nêutron que decaiu se transformou em um próton. Que interessante é o que está escrito aqui. É claro, um fenômeno em nível nuclear que pode intrigar o aluno, né? Pode intrigar o aluno, mas veja bem, não te preocupes com isso, tá? Porque isso aqui é sempre cobrado de maneira taxativa, direta. Quem é a partícula beta? É justamente aquela partícula negativinha lá, né? Que foi emitida pelo núcleo, mas eu posso ter a partícula beta mais, olha só. Muito cuidado com essa observação. Eu posso ter a partícula beta mais, onde o próton vai decair e se transforma em um nêutron e ocorre a emissão de um chamado pósitron. Vamos sublinhar aqui, ó, o pósitron. Mas quem é o pósitron? É o elétron com carga positiva. São partículas subatômicas com as quais tu pode
te deparar aí. Ah, mas professor, eu posso ter um elétron com carga positiva? Pode, tá? É a famosa beta mais. É bom que tu veja isso uma vez na vida para que tu entenda. Antes eu tinha a partícula alfa, a famosa 4,2. Agora eu tenho a partícula beta, 0-1. Tá legal? Então o número atômico aumenta em uma unidade quando temos a emissão da beta, certo? Mas o número de massa, olha aqui, não altera, se transformando em bário. Show? Anota isso aí que é bem importante, é bem tranquilo para os senhores levarem pronto. Como eu te disse, tá? Por mais curioso que seja, nossa, mas professor, eu tenho que saber aqui que o nêutron, ele se transforma, veja, o nêutron que decai se transforma em um próton, um elétron e essa partícula que nós não estamos dando bola ali, que é o antineutrino. Sim, tu tem que saber o que causa, qual é o resultado das emissões dessas partículas pelo núcleo. E por fim, pessoal, eu mostro aqui para ti uma outra figura, olha só, que é justamente o resumo do que vimos ali. Tá certo? Olha a partícula beta menos lá, né? O nosso próton aqui. Olha que interessante, o nêutron decaindo, né? E aqui o próton, tá ali o próton, o antineutrino, que eu não vou me preocupar, e a partícula negativa. Tudo isso resultado do nêutron que decaiu. Vou sair da lousa, tu faz essa anotaçãozinha aí, por favor, que é bem relevante, é bem importante. Tá, pessoal? Visualiza essa partícula beta. Ela é bastante cobrada. Para fecharmos e não nos complicarmos mais, já vimos a partícula alfa, 4,2. Já vimos a beta, 0-1. Essa que é curiosa a partir do decaimento do nêutron, transformando-se em um próton, um elétron e um antineutrino. E aqui agora a partícula alfa, né? Perdão, a partícula gama. A partícula gama, a alfa nós já vimos. Pessoal, a gama, ela é uma radiação eletromagnética. Ah, mas olha que interessante. Essa é bem tranquila porque não há carga aqui, né? São fótons. Galera, 3 tipos de radiação que a gente estudou. Esta partícula é a que tem o maior poder de penetração, galera. Tá? Mas por quê? Já houve prova que perguntou qual era a carga da partícula gama. Não tem carga. Qual é o nome dessa partícula gama emitida por um núcleo quando ele transmuta? É chamada de fóton. Veja bem, esse fóton não possui massa, nem carga elétrica. E ele, portanto, por ser uma radiação eletromagnética visível aqui, o fóton, né? A gente vai ter, galera, ele na velocidade da luz. Muito bacana, tá? Então, olha que interessante esse quadro. Enquanto a partícula alfa, a primeira que vimos, o núcleo de hélio, aqui ele tem um poder de penetração numa folha de papel. Já a partícula beta, que vimos até então, ela consegue aqui, né, chegar até o corpo da pessoa. Olhem os raios X utilizados na medicina, por exemplo, para ver os órgãos internos. Ele até consegue passar pelo corpo humano e chegar lá no aço, não é mesmo? Agora, olhem os raios gama, pessoal. Um baita de um poder de penetração. Chega lá no concreto, consegue penetrar o aço, né? E as partículas de nêutron, então, essas sim, bastante perigosas aí, tá? E interessante essa figura, muito legal, para que tu capte daqui, ora, quem vem a ser essa partícula gama emitida por um núcleo atômico quando em busca da estabilidade, tá legal? Palavras-chave: radiação eletromagnética, fótons, vamos puxar uma flechinha aqui, ó, fótons que não tem nem massa,
nem carga e viajam na velocidade da luz. Olha o poder de penetração. Tá legal? Para a gente, então, fechar essas 3 radiações emitidas pelo núcleo, quando em busca de uma maior estabilidade, veja bem, pessoal, pode ser que não atinja uma estabilidade completa, vamos dizer assim, mas é um núcleo um pouco mais estável do que o núcleo pai. Bem importante isso, né? Eu quero colocar para ti aqui essa animação, tá? Da partícula alfa, beta e gama e as suas respectivas aí linhas representando o poder de penetração. Papel alumínio e um concreto ali, por exemplo, tá? Vou sair da lousa, tu anota, visualiza. Show! E agora que a gente já conhece os três tipos de emissão, vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Olha isso, pessoal, uma questão sobre emissões radioativas. Quando um núcleo de urânio 238, 92, absorve um nêutron, forma-se um núcleo de urânio 239. Poxa, ele absorveu o nêutron, né? Interessante, olha lá o que aconteceu com o número 238, né? Que é radioativo com meia-vida de 24 minutos. Meia-vida nós já vamos estudar, tá? É o tempo em que a atividade radioativa cai pela metade. Já já a gente conversa sobre isso. Núcleos de urânio 239, oriundos dessa absorção do nêutron, emitem radiação. Parará. Olha só, este era o núcleo 239 e olha agora como é que eu vou matar a questão. Transformando-se em núcleos de netúnio 239, 93. Opa! Olha que interessante, não mudou o 239, galera, mas aumentou ali o 93. Esse que chamamos, e tu chama na química, isótopo de netúnio, também é radioativo, com a meia-vida de 2,3 dias. Legal, já temos um problema aqui que tu já identificou, tenho certeza qual é a partícula aí que tu identificou das 3 que estudamos. Vamos para o fim. Ao emitirem radiação, tararã, os núcleos de netúnio 23993 se transformam em plutônio 23994. Opa, tô entendendo, professor. Cuja meia-vida é 24 mil anos. Então, veja bem, pessoal, a atividade radioativa só cai à metade após 24 mil anos do plutônio. Olha que interessante. Matou, deixando um tempinho para tu pensar, já que essa questão é uma questão de aula. Matou? Vamos lá? Vamos para a resposta? Claro, né? Olha só, galera, a gente tem aqui um aumento do número atômico. Olha só, 92 foi para 93, depois aqui a gente foi de 93 para 94, né? Não alterou a massa atômica, né, galera? 239, olha que fácil, 239, olha que fácil, 239, 239, o meu plutônio ali. Bem, pessoal, então só pode ser, evidentemente, aquela partícula que nós estudamos como segunda, que é a partícula beta. Letra D. Lembra da partícula beta? Claro que eu lembro da partícula beta. Vamos voltar aqui, ó. É aquele nêutron que decai, transformando-se em um próton, um elétron e um antineutrino. Olha lá, 137 era o meu césio, 55. 137 o bário, 56. Então, é justamente o que a gente está matando aqui como partícula beta. Show, né? Fácil. Anota, tá legal? Então, aqui eu vou botar partícula beta e aqui também vou botar partícula beta. Vocês viram que tem uma coisa interessante aqui? Bem interessante, né? Que ele fala no início, quando esse núcleo de urânio 238 aqui
absorve um nêutron. Que interessante, né, pessoal? Entra um nêutron ali, vai formar um núcleo ali de urânio 23992, tá certo? Bacaninha, porque justamente a gente vai ter essa parada aí com a nossa partícula beta. Que legal! Viste como é fácil? Então é só conhecer a característica do tipo de emissão radioativa. Tá legal? Bacana! Então vamos lá, meus amigos, vamos para a próxima. Deixa nós controlarmos aqui. A próxima questão, portanto, se trata de semidesintegração, aquela meia-vida que apareceu agora há pouco no enunciado da questão. Pessoal, a meia-vida também pode aparecer na tua prova como período de semidesintegração. P é um dos símbolos usados, ou Tzinho 1/2. O que é isso? É o tempo necessário para que a metade dos núcleos radioativos se desintegre, ou seja, para que a amostra radioativa, para que a atividade radioativa caia pela metade. Eu tenho aqui uma massa inicial, MO, M0, como tu pode ver. Passou um certo tempo dessa massa radioativa, olha lá, a atividade radioativa caiu pela metade. Mais um tempo de meia-vida caiu pela metade da metade. Portanto, é um quarto. Mais um tempo de meia-vida, metade daquilo. M0/8. E assim sucessivamente. Claro, para cada tipo de substância ali, né? Para cada tipo de material, eu vou ter um tempo de meia-vida. Tá legal? Olha, o gráfico disso, como vocês podem ver, é essa curva aqui. E eu tenho lá, ó, massa total 100%, né? A massa inicial dessa amostra. E aí, então, um tempo decorreu. Este tempo é justamente o período de semidesintegração, onde a atividade radioativa caiu pela metade. Então, opa, é a massa sobre 2. Metade dos núcleos radioativos se desintegre, tá? Passou mais um tempo de meia-vida, olha lá, M4, mais um tempo de meia-vida, M8. Agora, o mais interessante é vocês verem aqui, nessa montagem gráfica, que aqui eu tinha 100%, correto? 100% dessa amostra, aqui 50%, aqui 25%, lá 12,5%. Então, sempre eu vou reduzindo ali pela metade. Olha, a amostra radioativa se reduz à metade. Isso é muito tranquilo, pessoal. Dá até para tu pensar em termos, obviamente, matemáticos para resolver uma questão desse tipo. Tá legal? Mas, claro, é super importante conhecer qual é a definição de meia-vida. É o tempo para que a atividade radioativa se reduza pela metade. Então, para que, com isso, a amostra radioativa se reduza à metade. Já vamos aplicar um exercício. Sobre o que, professor? Sobre meia-vida, também conhecida como semidesintegração. Show? Bacana, vem comigo. Olha só, em certo experimento, um contador de Geiger... Professor, o que é um contador de Geiger? É um instrumento que conta o número de eventos de decaimento radioativo no tempo, tá certo? Então ele está ali para contar quantos decaimentos radioativos eu tenho no decorrer do tempo. Ele foi colocado a meio metro de uma amostra radioativa pequena e olha o que ele registrou: 1.280 contagens por minuto. Olha que interessante. Para que ele serve? Para calcular o número de eventos de decaimento. Olha que interessante. Ele contou quantos, pessoal? 1.280 contagens em 1 minuto. Olha aqui, por minuto, certo? 5 horas mais tarde, quando a nova medida foi feita,
com o contador de Geiger na mesma posição, foram registradas, olha só, antes eram 1.280 contagens. Passou 5 horas mais tarde, pessoal, olha que interessante, foram apenas 80 contagens em 1 minuto. Então, ele quer saber qual é a meia-vida. Vocês estão vendo que houve uma redução da atividade radioativa, correto? Existe um outro mecanismo para trabalhar com isso aqui, para trabalhar com a meia-vida, galera, que é o seguinte, ó, eu coloquei aqui nesse quadro em destaque. Muito embora isso aqui seja uma questão de matemática, vocês podem lançar a mão de um recurso algébrico aqui, de uma expressão para tal. Olha só, mas é puramente matemática. Pode-se calcular o tempo envolvido, a quantidade de massa ou o número de períodos através disso aqui. Olha só, m igual a m0 sobre 2 na x. M igual a m0 sobre 2 na x. O que é cada um destes elementos, Dani? M é a massa final, após tantos períodos, tá certo? Legal. Olha só, 2 na x. Quem é o x? É o número de períodos. Aí eu posso achar esse tempo total pegando o x, que é aquele valor, e multiplicando pelo tempo de um período. Professor, é muito confuso. Não entendi. Vem cá, que eu já armei ela. Para a gente definir, olha como isso é lógico, quantas meias-vidas se passaram em 5 horas, a gente vai pegar aqui, ó, md igual a mi sobre 2 na n. md igual a mi sobre 2 na n. Ah, mas lá tu chamou de x, não tem problema. Eu posso chamar aqui, ó, md, tá, que é o que eu estou usando aqui, igual a mi, que é a mesma coisa aqui, sobre 2 na n. É a mesma coisa, tá? Buenas. md, pessoal, é a massa desintegrada. Seria esse meu m aqui, a massa final. Show, né? A massa que desintegrou, tá? Muito bem, mi é a massa inicial e o n é o número de meia-vida. Vamos ver como é que faz isso? Vamos ver, olha lá, 80, na verdade, olha lá, 80 igual 1.280 sobre 2 na n. Peraí, mas por que 80, professor? Porque olha só, a gente tem ali, ó, o m como a massa final, ó, a massa desintegrada, 80 contagens. Então, aquilo é o que me apresentou depois de um certo tempo. 1.280 era o inicial, vocês estão vendo? Olha lá, o inicial foi 1.280, dividido por 2 na n. Bom, então fazendo essa conta, isolando 2 na n, vai ficar 1.280 sobre 80. Um detalhe, galera, aqui ó, no MD a gente coloca sempre essa última leitura aqui, que é a massa desintegrada. Por óbvio... Ah, mas professor, ele não deu uma massa aqui. Ele não deu, professor, um valor de massa. Por que tu está colocando 80? Justamente porque isso era o que eu tinha no início. A contagem de Geiger no início era 1.280. Por isso esse valor entra aqui. Beleza? Muito embora vocês não vejam isso como uma massa propriamente dita, ele entra ali. Então, 2 na n igual a 16, n igual a 4. Show! Achei esse valor aqui, que é o número de períodos. 4 períodos passaram, pessoal. Então agora, olha só, 4 meia-vidas em 5 horas. Vejam vocês, eu achei 4 meia-vidas em 5 horas. Se 4 meia-vidas é em 5 horas, uma em x. Portanto, o que ele perguntou, olha só, a meia-vida dessa amostra é 1,25 horas, que é o tempo em que a atividade radioativa cai pela metade. Claro, tu poderia fazer de outro jeito também. Só estou te mostrando que tu pode usar essa expressão, massa desintegrada, contagem final igual massa inicial, contagem inicial, sobre 2 na n, e aí mata o número. Tu achou aqui 4, tu achou o número de meia-vidas.
4 meia-vidas em 5 horas. Portanto, uma meia-vida em quanto tempo? Tá? Anota. Eu vou sair da lousa para que tu faça a anotação, a visualização deste exercício de extrema importância na tua prova. Claro que se tu quiser, tu poderia pensar de outra forma também, sem problemas maiores, tá? Mais algebricamente, vamos dizer assim, professor, eu só não entendi bem porque ali está escrito massa e tu colocou a contagem. Pois é, justamente, eu coloquei a contagem, olha só, a contagem final como a massa desintegrada e a contagem inicial como a massa, portanto, inicial. Tá legal? Não te confunda com isso. Se tu quiser fazer de outra forma, não tem problema. Pode também fazer, só quis te apresentar a equação. Legal? Mas olha aqui como é fácil. A radioatividade está presente no dia a dia, no tratamento de doenças, sabemos disso, né? Na esterilização de objetos e alimentos. Em relação aos fenômenos relacionados com a radioatividade, vamos lá. As trajetórias dos raios gama. Opa, raio gama tem carga, pessoal? Raio gama não tem carga, né? Emitidos por fontes radioativas não são afetadas pela presença de um campo magnético. E aí? Ora, um campo magnético, se eu tiver lá um próton, um elétron, uma carga positiva, uma carga negativa, entrando com certa velocidade no campo, pode ser que essas cargas sofram desvio, né? Agora, essa carga que não tem massa e não tem carga, vai sofrer algum tipo de desvio ou de influência da força no campo magnético? Claro que não, né? Então isso é verdadeiro, portanto, tá? Elas não têm carga, não tem problema. Meia-vida, conceito, olha aqui, pode ser definida como o tempo necessário para que a quantidade de átomos de um isótopo radioativo decaia pela metade. Exatamente o conceito de meia-vida. Verdade também. 4. Quando um núcleo radioativo emite uma partícula alfa, alfa 42, é produzido por esse processo um novo elemento químico. E aí, pessoal, claro, a emissão de partícula alfa faz com que o núcleo perca o equivalente a um núcleo de átomo de hélio. Não esquece isso, né? Núcleo de hélio. E aí quem são mesmo? Olha lá, 2 prótons e 2 nêutrons. Assim, o átomo filho tem menor massa e menor número atômico. A gente viu isso, tá? E aqui, elementos radioativos como carbono 14 pode ser utilizados na datação de objetos. Achou-se uma múmia lá, enfim, achou-se uma múmia lá, a gente pega e faz a datação usando carbono 14. A gente sabe qual é a meia-vida do carbono 14, consegue-se então ali saber de quando é aquela múmia encontrada ou algum objeto encontrado, né, pessoal? O isótopo C14, carbono 14, ele é muito usado neste tipo de evento, datação. Achou os ossos de uma múmia. Por quê? Porque a meia-vida do carbono 14 é superior a 5.000 anos. Então, através de experimentos, a gente consegue detalhar ali e saber quanto tempo tem aquele esqueleto, por exemplo, né, utilizando o carbono 14. Então, o carbono 14 muito utilizado em datação. Deixa eu sair da lousa para tu visualizar essa questão, querido. Anota uma questão teórica bem importante sobre radioatividade. Tá legal? Bacaninha, né? Muito bem, muito tranquilo. Show, então, com as emissões radioativas, partícula alfa, beta e gama? Tranquilo. Agora vamos lá para mais um tópico chamado de reações nucleares. Pessoal, onde eu vou converter massa em energia, tá legal? E o que eu preciso saber? O que eu preciso conhecer aqui de imediato?
a minha chamada fusão nuclear. Nada de mistério aqui, o próprio nome já diz, só devemos aqui conhecer o processo, identificar e saber o que ele produz. Vamos juntos? Então, olha só, fisicamente essa fusão, o próprio nome já diz, eu vou fusão nuclear, né? Eu vou unir, na verdade, o que eu tenho? Colisão de dois núcleos atômicos, pessoal, formando um novo elemento químico, que por óbvio vai ter um núcleo atômico maior. Grande quantidade de energia é liberado nesse processo, galera, certo? Libera grande quantidade de energia na forma de radiação. Veja, onde isso acontece, pessoal? Onde isso está acontecendo? De maneira simplificada, no nosso estudo aqui da radioatividade. Isso acontece nas estrelas e no Sol, núcleos de hélio que estão ali fundindo, né? Tá? São formados pela fusão de núcleos de hidrogênio com muita energia, pessoal. Olha a animação, núcleos menores, fusão dos núcleos, tá? E aí eu tenho, portanto, ali, olha os pósitrons ali, olha muita energia, olha o núcleo maior, Sol e estrela, tá? Olha lá, ó, trítio e deutério, o que eu te falei? Fusão de núcleos de hidrogênio, tu estuda na química esses caras, né? E aí eu tenho um núcleo com um número atômico maior, tenho lá o nêutron, tenho grande liberação de energia, olha o hélio lá, fechado? Fusão nuclear. Evidentemente que nós poderíamos aprofundar isso, mas aí em nível superior, não para a tua prova, que é algo taxativo, direto, fusão nuclear, colisão de dois núcleos atômicos formando um núcleo ali maior, um núcleo atômico maior, libera muita energia, por isso eu tenho conversão de massa em energia. Legal, pessoal? Bacaninha, então. Já o segundo processo, a fissão. Opa, fissão é quebra. Fissão é quebra, é romper, né? É uma reação, olha lá, que rompe o núcleo atômico de um elemento pesado. Isso é bacana, né? Da gente anotar aqui essa terminologia, né? Pesado, fazendo incidir sobre ele nêutrons acelerados. Essa interação faz com que o núcleo original se divida, liberando grande quantidade de energia, né? E mais nêutrons, pessoal. Olha isso. Além de liberar uma grande quantidade de energia, libera mais nêutrons, né? Formando outros elementos químicos com núcleos menores. Então, olha o esquema da fissão do urânio 235, o chamado urânio físsil, né? Nós temos o nêutron, opa! Olha a energia liberada, núcleo de urânio 235, o nêutron foi lá, correto? E aí, ó, liberou esse carinha aqui, que é o núcleo desintegrado. Olha aqui, galera, outros nêutrons, paf, indo lá, e olha lá, liberando isso na usina nuclear, muito importante, é uma reação controlada, né? A gente consegue fazer a quebra do urânio para fins de produzir energia, controladamente. Descontrolada, pessoal, é o que acontece na bomba atômica, né? Então, uma reação em cadeia, olha aqui, a prova gosta bastante disso, uma reação em cadeia, envolvendo 1 kg de urânio 235, produz mais energia do que 2 milhões de quilogramas de carvão. Veja que interessante, portanto, ele pode trazer para vocês isso aqui no contexto de uma usina nuclear de forma controlada na usina nuclear, inclusive que tem que estar próxima de um rio, de um lago, para que eu faça aquele esquema, né,
de não ter o aquecimento para resfriamento, vai acarretar um aquecimento da água por conta de ela ser usada para resfriar os elementos da minha usina nuclear, tá certo? Então vejam vocês, essa fissão, essa quebra controlada na usina nuclear, que tem os prós, não é verdade, pessoal? Produz energia elétrica a partir de urânio, né? Produz energia, vamos dizer assim, a partir de urânio. Lá na ponta eu falo da elétrica. Agora, existe um problema que é o lixo radioativo. O que fazer com esse lixo radioativo da usina nuclear que faz a fissão de maneira controlada? Ora, coloca em barris, leva lá para o mar ou enterra. Temos um problema aí de ordem ambiental, verdade? Temos, no entanto, o pró é essa produção de muita energia a partir de 1 quilograma de urânio. Veja, é uma discussão de prós e contras que existe aqui no processo de fissão. E, evidentemente, se for um processo descontrolado, nós vamos não ter isso na usina e sim numa bomba atômica, como alguns países aí dizem ter. Tá legal? Então é bacana fazer esse paralelo, ainda que superficialmente, para que tu veja como que a prova pode te cobrar essa questão aqui, então, da fissão nuclear, tá bem? Vamos ver isso aqui? Vamos aplicar? Olha que bacana essa questão de verdadeiro e falso. Muito legal, porque eu não vou calcular nada de fissão e fusão, mas eu te explico. A fissão e a fusão são processos que ocorrem em núcleos energeticamente instáveis como forma de reduzir essa instabilidade, razão pela qual a gente está estudando radioatividade. A fusão é um processo que ocorre no Sol e algumas estrelas, altíssima temperatura, né, pessoal? Altíssimas temperaturas, até porque a gente tem os núcleos ali, né, se juntando. Enquanto que a fissão é um processo utilizado em reatores nucleares, como a de Angra 1, controlado para produzir energia, né? Vamos ver se é verdade ou mentira? Bem fácil. Vem com o Dani. Na fissão, um núcleo se divide em 2 núcleos mais leves, emitindo energia. Verdadeiro ou falso? Responde aí. Na fissão, isso, volta no material, consulta. Na fissão, um núcleo se divide em 2 núcleos mais leves, emitindo energia. Verdadeiro, acabamos de ver, né, pessoal? Tá certo? Acabamos de visualizar como ele vai dividir. Teremos núcleos mais leves e tem emissão, sim, de energia, conversão de massa em energia, tá? Na fusão, 2 núcleos se unem, formando um núcleo mais pesado, absorvendo, hein, pessoal? Absorvendo energia, né? Absorvendo, não, conversão de massa em energia. Poxa, como é que eu vou absorver, pessoal? Não, é falso. Falso. Certo? Palavra errada aqui. Absorção. Emissão. Na fusão, a massa, fusão juntou, a massa do núcleo formado é maior, claro, que a soma das massas dos núcleos que se fundiram. Opa, falso, né, pessoal? Na fusão, olha só, é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. A massa do núcleo formado é maior que a soma das massas dos núcleos que se fundiram. Falso, muito falso, tá certo? Veja o que eu te coloquei lá na fusão, tá? Como é que vai ser maior? É aquela soma das massas dos núcleos que se fundiram. Na quebra, diz a penúltima, na fissão, a soma das massas dos núcleos resultantes com as dos nêutrons emitidos é menor que a massa do núcleo que sofreu fissão. Verdadeiro. Poxa vida, né? Quebrou a soma das massas dos núcleos resultantes
com as dos nêutrons emitidos é menor do que a massa do núcleo que sofreu a fissão. Isso é verdade, tá? Tanto na fissão como na fusão ocorre, evidentemente, conversão de massa em energia, tá? Então, VFF, VV, né? VFF, VV, ficamos com a letra D de dado. Show? Anota essa questão aí, é muito interessante, tá? Aqui identificando, portanto, eu diria para vocês que essa aqui é bem interessante, ó. Na fissão, a soma das massas dos núcleos resultantes com a dos nêutrons emitidos é menor. Veja, é menor do que a massa do núcleo que sofreu a fissão. Se tu quiser, eu posso voltar um pouquinho para te mostrar isso aqui, olha só que interessante, tá, pessoal? Formando elementos químicos com núcleos menores. Lembrou disso? Tem lógica, né, pessoal? Então, se eu somar com aqueles nêutrons, vai ser, de fato, menor, como eu coloquei aqui para ti. Na fissão, a soma das massas dos núcleos resultantes com as dos nêutrons emitidos é menor do que a massa do núcleo que sofreu fissão. Show? Bacana? É conhecer, claro, né, os tipos aí de processos e marcar a tua questãozinha sem nenhum mistério aí. Tá legal? Muito bem! Então, tá legal? Anota aí isso aí. Muito bem! Vamos agora para a relatividade. Pessoal, a teoria da relatividade explica que tempo não é o mesmo para todos. Ele varia conforme a gravidade, a velocidade e o espaço. Na figura, gêmeos em uma viagem numa velocidade da luz. O que é que acontece? As consequências disso no espaço-tempo é um assunto que nós vamos estudar aqui na relatividade. Muito interessante que tu nota, o gêmeozinho saiu da Terra, a menina que era gêmea do menino, que aqui ficou, e aí fez uma viagem espacial à velocidade da luz. Nessa idealização, quando ela voltou, portanto, se passou lá 15 anos para ela, no tempo próprio, ele estava aqui com 51 anos. Um exemplo para vocês verem como o tempo, então, implica nessas questões de relatividade, tá? Bem, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar falando da teoria da relatividade de Einstein, teoria da relatividade restrita ou especial. Isso em vestibulares, pessoal, é cobrado. Ótimo. Vamos então tratar do que e como eles podem abordar isso aqui em uma prova de vestibular. Eu quero, e ainda que seja textual isso aqui, que tu destaque comigo o que acontece nestes postulados que Einstein fez em 1905 no seu trabalho sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Show? O que ele falou, o que ele postulou? Primeiro, galera, as leis da física são idênticas para qualquer referencial inercial. Não há um referencial privilegiado. Então, as leis da física são idênticas em qualquer referencial inercial, ou seja, que esteja em repouso ou em MRU, tá? Segundo postulado, tem que saber, é textual, é postulado pelo Einstein. A velocidade na luz no vácuo é uma constante, não muda, é a mesma velocidade em todos os sistemas inerciais. Não depende do movimento da fonte de luz e tem igual valor em todas as direções. Se tiver uma emissão de uma nave para outra
de um sinal luminoso, a velocidade da luz vai ser sempre c. Estes dois postulados têm consequências, pessoal. Quais são elas? As interações não são simultâneas. Elas são transmitidas na velocidade da luz. Então, veja bem, ou seja, ação e reação ocorrem em tempos diferentes, pessoal. Isso implica numa contração do comprimento. O comprimento se reduz na direção do movimento para algo que está muito próximo da velocidade da luz. Dilatação do tempo, lembra que eu te mostrei agora, né? Quem viaja próximo da velocidade da luz, mas está em repouso em relação ao objeto, tipo a mocinha aquela, dizemos que esse tempo é o tempo próprio. A mocinha da figura da nave tinha o tempo próprio. Todos os outros observadores, tipo o jovem que ficou na Terra, medirão um intervalo de tempo maior. Isso a gente chama de dilatação temporal, ali no paradoxo dos gêmeos, tá? E por fim, massa pode se transformar em energia e vice-versa. Nenhum corpo massivo pode alcançar a velocidade da luz, porque a gente teria que ter muita energia. Eu sei, isso é textual, concordo contigo, mas é fácil de tu levar pronto os dois postulados e ver que este segundo tem algumas consequências, né? Primeiro, essa questão da simultaneidade, a contração do comprimento, por exemplo, o comprimento ele contrai na direção do movimento, e essa questão da dilatação temporal, certo, galera? Tranquilinho? Claro que é um tanto quanto abstrato isso para nós, né? Mas a gente tem que entender essas particularidades em nível de física um pouco mais aprofundada. Tudo tranquilo? Explicando aqui fenômenos aí que antes, né, a gente não tinha como explicar. Show? Sublinha, as leis da física são idênticas em relação a qualquer referencial. Sublinha que a velocidade do vácuo é uma constante, circula isso aqui mesmo em todos os sistemas, tá? Sublinha, essas interações não são simultâneas. Aí vamos para as consequências: contração do comprimento, dilatação do tempo e essa questão de que massa pode se transformar em energia. Galera, ensinar isso aqui é exatamente tu fazer leitura, identificar quem são os postulados e ver, portanto, quais são as suas consequências, tá bom? Meio complexo? Concordo, mas eu tenho que entender que este foi o estudo aí do senhor Einstein em 1905, ok? Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Então, veja, aqui a gente poderia calcular isso, mas não é padrão no nosso estudo fazer o cálculo dessas questões aí do tempo que vai transcorrer de maneira diferente no paradoxo dos gêmeos. Mas eu já te mostrei lá no início do nosso estudo sobre a relatividade que para móveis em altíssimas velocidades, muito próximas da velocidade da luz, geralmente ele coloca ali, ó, 0,6 de C, 60% da velocidade da luz, ou então, quem sabe, 0,8 de C, 80% da velocidade da luz. O intervalo de tempo para este cidadão, o tempo próprio, passa mais lentamente, tá? Se tu quisesse, tu poderia calcular isso aqui, ó, pegando o tempo zero, tempo ali do referencialzinho outro, dividindo por 1 menos v ao quadrado sobre c quadrado. Este v ao quadrado seria justamente uma dessas velocidades, tá, pessoal? Não há porque, em termos de Enem, nós nos preocuparmos aqui, num primeiro momento, com o algebrismo. Mas é interessante que tu saiba, olha ali, ó, dois gêmeos, um foi fazer uma viagem numa velocidade, processo idealizado, com certeza, né, pessoal?
Evidentemente que depois a gente conseguiu constatar isso aqui, mas veja bem, uma idealização aqui, e ele entrou na nave que viaja, sei lá, 80% da velocidade da luz, num certo período de tempo. Saiu da Terra, ele estava lá no tempo próprio dele, aqui o rapaz no referencial da Terra, quando voltou, ele encontrou o irmão gêmeo velhinho, mas ele ainda estava novo. E este é o paradoxo dos gêmeos, explicado aqui como consequência dessa premissa que o senhor Einstein deduziu lá, tá certo? Do nosso, portanto, postulado, certo, galera? Eu não vou calcular na nossa aula regular aqui, mas podemos então depois apresentar algum exercício onde esse algebrismo que acaba ficando simples, porque tu vai ter aqui o fator, sei lá, 0,6 c ao quadrado, a gente vai ter 0,6 ao quadrado, 0,36, por exemplo, c quadrado vai cortar com c quadrado aqui de baixo, 1 menos 0,36 vai dar o valor que é 0,64, que tem uma raiz exata, aí basta que você divida esse tempo por aquele lá, você vai ter o tempo, então, em questão, o tempo próprio ali. Tá legal? Muito bem. O tempo, portanto, para a gente ver como que a prova trata essa questão relativística, né? O tempo não é uma grandeza absoluta. Ele demora mais a passar quanto mais rápido está o seu referencial inercial. Anota isso aí, por gentileza, que é bem importante. Eu vou sair da lousa. Sobre essa consequência, não é verdade, pessoal? Da teoria aí do nosso postulado do Einstein. Tá legal? Show? Bacana? Então tá. Agora, olha só, para móveis em altíssima velocidade, de novo, repito, na ordem da velocidade da luz, 60% da velocidade da luz, 80% da velocidade da luz, o espaço transcorrido diminui. Ou seja, eu contraio o espaço na direção do movimento. A gente chama isso de comprimento relativístico, tá? Da mesma forma, eu poderia calcular essa nova medida, vamos dizer assim, né? Essa nova medida já de algo próximo da velocidade da luz, tá? Eu tenho aqui, pessoal, este gama, que é o fator de Lorentz, tá? Ele não costuma te exigir contas disso, mas temos aí no nosso material de exercícios o algebrismo em torno, atrás, por trás deste postulado, de algo estar em velocidade muito próxima da velocidade da luz e o espaço transcorrido diminui, né? Vamos só complementar aqui, diminui como? Na direção do quê? Do movimento. Isso aqui é bem importante, tá? Beleza? Então, se este V aqui for diferente de zero, obviamente que pelo recurso algébrico aqui, o gama, pessoal, que é o fator de Lorentz, é maior do que 1. E, por outro lado, se o V for igual a C, o gama tende ao infinito, porque esse resultado daria zero, né? E 1 sobre zero é uma indeterminação que tende ao infinito. Mas são só curiosidades aqui para quem vai fazer um vestibular, por exemplo, onde ele exija aí o conhecimento dessa relação algébrica que está ligada à consequência de um postulado. Tá legal? Tudo certo? Anota, por favor. Show de bola, pessoal? Então, resumindo, fechando a nossa parte aqui dessa questão relativística, na física clássica, a massa gravitacional e a massa inercial são iguais. Qualquer corpo que esteja em repouso ou em movimento. Essa era a mecânica, a física clássica. Isso já foi objeto de prova, pessoal. Este contraponto simples, questão direta, questão fácil. Já na física chamada física moderna, a massa de um corpo não é constante.
depende da velocidade do corpo, né? Então, aí até coloquei como uma fonte bonitinha para ler contigo. Justificativa para acelerar um corpo, a resultante das forças realiza um certo trabalho. Olha que bonito isso, pessoal, para uma prova, uma questão simples, né? Que por sua vez fornece energia ao corpo. Eu até poderia calcular essa massa também aqui, ó, mas não é o objeto aqui da nossa pegada. E sim entender, né, que para Einstein a massa de um corpo nada mais é do que uma quantidade de energia concentrada, pessoal. Então, a famosa energia igual a mc², uma das expressões mais famosas aqui da física moderna, que justamente diz isso: a massa de um corpo não é constante, depende da velocidade do corpo. Nós falamos agora há pouco sobre essa questão de acelerar um corpo a uma velocidade muito próxima, né, da velocidade da luz, teríamos de ter energia muito grande, tá certo? Então, galera, isso aqui é uma questão que já apareceu. Ah, professor, mas e a matemática aqui para eu calcular a massa a uma certa velocidade? Acho pouco provável de uma prova tipo exame nacional, por exemplo, que exigia esse algebrismo nessa parte que é de física moderna. Mas uma prova de vestibular pode cobrar, temos aí no nosso material de exercício. Vamos aplicar? Então vamos lá. Aqui uma questão que faz justamente esta associação de uma coluna para com a outra. Olha só. Número 1, descrição dos movimentos, de sistemas que envolvam objetos que se movam com velocidades próxima da luz. É a física clássica, é a física quântica ou é a física relativística? Guarda aí qual tu achas que é. Descrição de fenômenos que ocorrem em dimensões muito pequenas, como a de um átomo. Será que é a clássica? Será que é a quântica? Ou será que é a relativística? E aqui a unificação da eletricidade e do magnetismo realizada por Maxwell. E aí, o que vocês acham, hein? Vamos marcar? Claro, tranquilo. Olha só aqui, ó, A1, pessoal. A1 vai com quem? Sistemas que envolvam objetos que se movam com velocidades próximas da luz. Então, a 1 vai com a relativística, que a gente está vendo agora, não é mesmo? Show de bola! Enquanto que a descrição de fenômenos que ocorrem em dimensões muito pequenas é evidente, assunto da aula que nós vimos anteriormente, a quântica. Lembra? Aquelas questões subatômicas. Fechado, queridos? E por fim, claro, né, a unificação que houve de eletricidade com magnetismo lá na física clássica. Então, nós temos o 3 com o A, 1 com o C, ok? 1 com o C, 2 com o B e 3 com o A, tá certo? 1 com o B ali, né? Ou, perdão, 1 com o C, perdão, 1 com o C, tá? 1 com o C, beleza. Deixa eu anotar grande aqui. 1 com o C, fechado. Daí nós vamos aqui o 2 com o B, fechado. E o 3 com o A. Agora sim. 1C, 2B, 3A. 1C, 2B, 3A. Letra E de escola. Muito bem, tá? Viste uma questão bem simples aí, onde ele fez justamente o comparativo. Pode aparecer assim? Pode, porque o aluno tem de saber contextualizar. Bacana? Vamos adiante para a gente fechar, meus amigos. Vamos adiante. A proposição e a consolidação da teoria da relatividade e da mecânica quântica, componentes teóricos do que se caracteriza atualmente como física moderna, né, romperam vários paradigmas da física clássica. Muito bem, baseando-se especificamente em uma das teorias físicas modernas,
A relatividade restrita, veja bem, analise. Vamos analisar com aquilo que a gente concluiu até então? Questão boa, questão simples, olha lá. A massa de um corpo varia com a velocidade e tenderá ao infinito quando a sua velocidade se aproximar da velocidade da luz no vácuo. E aí, o que é que vocês acham? Certo ou errado? Opa, deixa eu colocar aqui. A teoria da relatividade restrita é complexa e abrangente, pois descreve tanto movimentos retilíneos e uniformes quanto movimentos acelerados. O que vocês acham? E agora a terceira. A teoria da relatividade restrita superou a visão clássica de ocupação espacial dos corpos, ao provar que dois corpos com massa pequena e velocidades igual à velocidade da luz no vácuo podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E aí, galera, o que vocês acham aí que é correta, hein? Olha só, a primeira a gente acabou de falar pela lógica da teoria da massa relativística, né? Onde a massa é a massa O dividido pelo fator. Se a velocidade do corpo, lembra que eu coloquei para ti, se aproxima da velocidade da luz, a massa relativística tende ao infinito, porque nós vamos ficar com 1 sobre 0, né? Essa relação se aproxima de 0, e aí então, portanto, eu vou ter um valor que tende ao infinito, 1 sobre 0, em física superior, tende ao infinito, tá legal? E a 2, hein? A 2 é errada, por quê, pessoal? Porque a teoria da relatividade restrita, já diz o nome, não é abrangente. Quando a velocidade do corpo é muito menor do que a da luz, as equações da mecânica de Newton serviriam, eram bem tranquilas, né? Nos davam condições de calcular. Agora, a relatividade restrita, ela não é abrangente, tá legal? Então, e a terceira? O princípio da impenetrabilidade vai sempre dizer que dois corpos distintos, pessoal, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, a correta aí é a 1, apenas a 1 das nossas 3 que ele tentou nos enganar, falando aí sobre essa coisa de penetrabilidade e de dizer aí que nossa teoria da relatividade restrita não é abrangente. Leva pronto, faça essa jogada. A mecânica de Newton, tá? Era suficiente para movimento lá, agora aqui já muda a história. Show? Bacana! Marca lá então 1 correta, 2 incorreta, 3 incorreta. Vamos aplicar mais um? Analise a situação apresentada na charge a seguir. Depois de ler que o Sol perde 600 milhões de toneladas de massa por segundo, ele ainda está lá? Sim. Qual é o seu aspecto? O mesmo, diz a moça que está ali conversando com o cidadão. Assinale a correta. A perda de massa do Sol. Olha que a gente estudou lá naquela questão de fusão, né? Descrita na charge. E o seu futuro? Essa perda manifesta-se na evaporação do Sol. Nem vou ler, né, pessoal? Essa perda é essencialmente conversão de massa em energia, que é o processo responsável por mantê-lo ativo ainda por alguns bilhões de anos. Interessante, né? Essa perda faz com que a força gravitacional do Sol enfraqueça. Vem cá, falamos disso, hein? Não vou ler não, né? Essa perda do Sol, né, fará com que ele aumente muito a sua temperatura até explodir, o que ocorrerá há alguns milhões de anos. Então, e aí, hein? E aí, então, olha lá, a massa perdida é convertida em energia de acordo com a equação E igual a mc ao quadrado. Então, pessoal, essa perda é essencialmente conversão de massa em energia que justamente o mantém ativo ainda por alguns bilhões e bilhões de anos. Tá legal? Fechou? Com isso, encerramos aqui
a nossa física moderna. Evidentemente, uma pegada mais conceitual, indo de encontro ao que as provas geralmente te pedem. Aprofundamento disso faremos nos exercícios, onde a gente pode desdobrar matematicamente uma questão acerca lá dos postulados, das consequências. Mas, para fechar esse tópico, não esquece, radioatividade, emissões do núcleo, as partículas alfa, beta e gama, meia-vida, semidesintegração, fusão, fissão e relatividade são tópicos aí que podem aparecer na prova. Estuda, monta um bom roteiro disso que tu vai te dar bem. Um abraço do Dani.